Om Sadashiva Samrambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Param Param Ishwaro Guratmeti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantama Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Saudação aos professores da Sampradaya, nosso professor nesse grupo, Arlindo Nagá, que todos estejam em paz, que todos estejam bem e que o conhecimento vedantino brilhe na mente de todos. Então, Sannyasa Yoga. A gente vai começar a tratar de algo que, na estrutura do capítulo, ele não é muito diferente daquilo que já foi visto no capítulo 4. Só que a gente vai agora olhar para os mesmos tópicos de uma forma diferente. Mas a gente vai se aprofundar no tópico que se refere a estilo de vida. Então, aqui está sendo dito que os capítulos 4 e 5 têm quase o mesmo conteúdo e tratam de Jnana Yoga. Ainda que o tema central seja o mesmo, nomeadamente o Jnana Yoga, existem algumas ligeiras diferenças nesses capítulos. Nesse quinto capítulo, vemos esses 3 tópicos: Nishtadvaya, que é os 2 tipos de estilo de vida, Yogadvaya, que são os 2 tipos de yoga, Karma Yoga e Jnana Yoga, e Sadhana Ni, disciplinas preparatórias. Então, começando por Nishtadvaya. Deve-se passar necessariamente pelo Karma Yoga para a purificação mental e, através do Jnana Yoga, alcançar a libertação. Só esse autoconhecimento dá moksha. Sem a purificação mental, o autoconhecimento é impossível. Sem o autoconhecimento, moksha é impossível. Então, aqui a gente vê também uma certa distinção que há entre autoconhecimento e moksha, porque talvez a gente já tenha falado um pouco sobre isso nesse ciclo de estudos ou não me lembro, mas não necessariamente autoconhecimento representa ou vem junto com moksha, né? Muitas vezes esse autoconhecimento ele se estabelece, ou seja, na mente do indivíduo fica estabelecido um outro senso de identidade, né? Fica assentado o senso de eu sou naquilo que é, sempre presente, naquilo que é imutável, a carta, naquilo que é o livre de limitação, mas ainda assim, na personalidade desse indivíduo existe um bom trabalho de purificação ainda a ser feito até que isso represente uma liberação de fato. Então, portanto, tanto a purificação mental quanto o autoconhecimento são importantes. Todos têm necessariamente que passar por Karma Yoga e Jnana Yoga, mas há algumas raras exceções. Todas as pessoas têm que passar por esses estágios, mas agora a gente vai falar de algumas raras exceções, que são esses gênios espirituais. Então, pode haver gênios espirituais que podem ter tido o Dhamma após a purificação mental no nascimento anterior, ou seja, eles podem ter tido o seu nascimento, o seu Dhamma, logo após um extenso processo de purificação que foi acontecendo ao longo do seu jiva encarnado anteriormente. Então, quando esse indivíduo falece, né, o que acontece é que há ali um repositório corpo causal que vai ser atraído para
ainda existe uma força de expressão ali, né, residual, que vai existir na configuração de um indivíduo em circunstâncias de vida em que 95% do trabalho está completo, vamos dizer assim. Então, em alguns casos pode até haver uma pessoa, né, que teve Jnana Yoga incompleta no nascimento anterior. Então, pode ter essas pessoas que tiveram esse extenso trabalho de purificação mental, vamos dizer que essas aí são 85%. E aí pode ter as pessoas que tiveram um trabalho do Jnana Yoga que não foi totalmente completo, ainda existe alguma coisinha residual ali, mas falta muito pouco para essa autorrealização se estabelecer para esse indivíduo. Então, esses indivíduos, eles são chamados dos Yoga Brahmacharyas. Eles são chamados assim no capítulo seguinte. Essas pessoas não precisam de fazer karma yoga. Então, para essas pessoas não há essa questão de karma yoga como um estágio preparatório como há para todos os demais. Então, essas pessoas também não precisam de um guru e algumas nem sequer precisam das escrituras. Então, é como se fosse um indivíduo que nasce onde aquele residualzinho de prarabdha karma que surge para ele já vem ali prescrito que em dado momento, provavelmente muito jovem, vai acontecer essa autorrealização para ele. Então, não precisa de professor, não precisa das escrituras, a única explicação que damos é que eles fizeram 95% do esforço na jama anterior, e nessa jama, nesse nascimento, eles nascem dentro de pouco, e dentro de pouco tempo são iluminados, são autorrealizados. Num caso raro, como mencionado no Aitareya Upanishad, uma pessoa recebe o conhecimento mesmo quando se encontra deitada no ventre de uma mãe, ainda na barriga ali, aí vem aquele bebezinho já realizado. Estava tentando lembrar alguma referência, né? Então, no caso, por exemplo, de Ramana Maharishi, é um exemplo, mas tem algum exemplo que eu já ouvi falar que seria o caso desse que dentro do entendimento, lá na tradição, que seria um caso de alguém que já no ventre ali teve essa autorrealização. E acho que é aquela Ananda Mai Ma, que é tipo uma santa indiana, né? E ela falava desde criancinha, assim, que ela nunca se identificou com o mundo e tal. E ela tinha aquele Shakti todo dela ali, né? Aquela personalidade muito satívica, quase não tinha ensinamento nenhum, mas as pessoas iam lá para ficar junto com ela, porque era uma personalidade muito luminosa, de fato. Então, num caso raro, né, a gente falou desse do Aitareya Upanishad, tem esses indivíduos que podem ter ali já no ventre o autoconhecimento estabelecido. Então, essas são raras exceções, a gente não pode tomar isso como regra, a gente falou disso antes. Às vezes, esse trecho aqui, até achei que eu estava lendo o anterior, né, porque está escrito bem parecido aqui, quando ele fala como Ramanuja, que descobriu tantas teorias matemáticas sem ir à escola, ou Mandolin Srinivas, que se tornou um grande jogador em muito pouco tempo. Então, não é que só por causa desses gênios, desses indivíduos que têm esses talentos inatos, assim, a gente vai fechar as escolas de matemática, faculdades, não vai ter treinamento, né, esportivo, enfim. Então, a regra geral é Karma Yoga, né? O que é a regra geral é Karma Yoga, Shastra, né? As escrituras, os ensinamentos e o professor, o guru, são uma obrigação.
Então, a regra é passar pelo Karma Yoga, ok? E alcançar a pureza mental. Entrar, daí então, né, entrar no Jnana Yoga e alcançar a libertação. Agora, que tipo de estilo de vida é adequado para seguir essas duas fases da sadhana é a pergunta. Krishna fala de 2 tipos de estilos de vida. Pravruti Marga, o estilo de vida na sociedade, e Nivruti Marga, o estilo de vida de recolhimento e isolamento. Com base nesses 2 estilos de vida prescritos nas escrituras, uma pessoa pode ter 3 opções em termos de ashramam. Cada caminho tem as suas próprias vantagens e desvantagens, né? Então, o indivíduo ele vai ter opções de ashram, né, com base nesses estilos de vida, né? Os ashrams a gente pode definir assim como as escolas adequadas, né, para cada um desses indivíduos. E aí cada um tem as suas próprias vantagens e desvantagens. Então, antes de escolher a que melhor se adapta a um indivíduo, as escrituras esperam que conheçamos os objetivos da vida, os purushartas, os objetivos primários, objetivos secundários, meios e fins, sadhana e sadhyam. Os fins devem ser claros, as prioridades devem ser claras. É por isso que quando uma pessoa é jovem, vai a um Gurukulam e aprende sobre os objetivos e os meios. Então, uma pessoa, a gente está falando aqui, né, da coisa muito dentro de como funciona na tradição, e é muito interessante a gente observar o que está incutido nessa tradição hindu, e que maravilhoso que seria, inclusive, se a gente seguisse muitos dos preceitos que a gente vai contemplar aqui. Então, o indivíduo jovem, ele vai lá para o Gurukula, né, que é um lugar onde se ensina, né, e aí ele vai, logo de cara, ser apresentado para o que são, né, esses objetivos da vida. Então, aqui está dito que naqueles dias, no passado, os kshatriyas, eles tinham de aprender guerra. Um Vaishya tinha de aprender negócios, né? Então, dentro daquelas classes sociais, né, dos guerreiros, dos comerciantes e tal, cada um no seu quadrado. Mas todas as pessoas, o que é comum para todos esses, tinham de aprender uma coisa: o objetivo final da vida. Aprender sobre a própria ocupação era apenas incidental, era secundário. Então, veja só, que maravilha que fosse se nós, que seria maravilhoso, né, se nós estivéssemos em um sistema educacional, né, e também numa cultura que logo de cara te diz assim, olha, o objetivo fundamental é você buscar o seu autoconhecimento, a autorrealização, a compreensão do que essa realidade é. E aí todo o resto é secundário, entendendo que os outros purusharthas, eles também são importantes. A gente está aqui para ter experiências e buscar uma relativa segurança, mas a segurança está sobretudo em mim, então eu tenho que buscar a compreensão disso, buscar arta em mim mesmo. Eu também estou aqui nessa vida para desfrutar do que ela pode oferecer, e eu também estou para oferecer, mas eu tenho que descobrir o prazer em mim mesmo, a satisfação em mim mesmo. Eu estou aqui também pelo Dharma, né? Então eu estou aqui para agir em comunhão com a totalidade, mas eu tenho como um objetivo fundamental e que fundamenta de fato todos esses a liberdade,
né? Então, se fosse assim, né, cada indivíduo poderia verificar melhor, inclusive, com que tipo de qualificação mental ele está posicionado na sua existência, para poder dizer com muita franqueza, olha, eu ainda não posso, né, ir para um caminho de renúncia, porque eu ainda tenho em mim a vontade e muita, né, necessidade de buscar coisas e objetivos específicos nesse mundo, e não tem nenhum problema com isso. Mas eu já sei, pelo menos, que o objetivo fundamental não é isso é secundário, mas eu tenho que passar por essas experiências, né? Mas a gente está num sistema educacional que vai dizer o quê? Não, que o fundamental é você ter uma profissão, ganhar dinheiro, e formar família, e etc e tal. E é muito legal observar, né, o que está incutido dentro dessa tradição hindu. Então é isso que a gente está contemplando aqui. Então, todas as pessoas, independente de ser um guerreiro, independente de ser um comerciante, né, aprender sobre esses ofícios era secundário, mas era comum a todas elas compreender o objetivo final da vida, e isso é feito logo nos estágios iniciais da educação, como um brahmacharya. Então, aprender sobre a própria ocupação era apenas secundário. Então, isto é para todos, brahmanas, os kshatriyas, vaishyas, sudras, no Brahmacharya Ashram, que é o ashram, né, iniciático, vamos dizer assim, dos estudos de todos os indivíduos nesse sistema de sociedade, ok? Então, isso é conhecimento obrigatório, e só depois disso é que uma pessoa exerce as suas escolhas de fato. Muito interessante, né? Antes da gente ir falando dos ashrams, vou falar assim, né? A gente costuma falar ashrams. Alguém gostaria de falar algo, perguntar, comentar algo? Ô, Fábio, nesse que você colocou, essa forma de educação que a gente tem, né? A gente poderia dizer, bom, você tem que procurar tudo isso na vida, ter filho, ter emprego, ter comprar coisa, e depois também tem que preparar para perder tudo. E pronto. Aí, Gabriela concordou. Concordou. Então, vamos lá. Ei, Fábio. Oi. Quero fazer uma pergunta. Oi, Pedro. Manda. Qual é o significado da palavra sannyasi? É renúncia ou tem mais algum significado? É um renunciante. Existe uma distinção de renunciantes também, que o sannyasa seria o renunciante da ação, da própria ação. Então, tanto é que nos sannyasa ashrams, o indivíduo ele não tem nenhuma obrigação civil. O sannyasa ele pode rasgar RG, CPF, tudo, não precisa votar. Ele vai fazer alguns trabalhos para dentro do ashram só, mas ele não tem, ele, né, é proibido, vamos dizer assim, pelas próprias prescrições dos shastras, a esses indivíduos o trabalho, qualquer trabalho, né? E aí tem um outro tipo de renunciante que vai ser chamado no Gita de Tyagam também, que é a renúncia dos resultados das ações, que é o que a gente pratica fazendo Karma Yoga, né? Okay. Porque a impressão que eu tenho é que, por exemplo, aquela cultura de renunciantes, eu não sei se eu estou certo, né? Mas eu não sei se existe, porque no passado parece que tinha mais, né? Aquelas pessoas que já usam laranja, e agora a gente vê mais assim uns mestres que já têm essa vida no cotidiano, com família. Então mudou alguma coisa nesse sentido? Porque antigamente eu não sei se teria mais assim pessoas que tinham a vida mesmo de renunciante, de roupa laranja, né? Os swamis, assim, nesse sentido. Essa tradição existe.
essa tradição existe. A cultura vai se transformando, existe, né, indivíduos que causam rupturas em algum momento na tradição e que isso pode ser positivo também, né? O próprio Swami Chinmayananda, ele era um Swami que era um fazedor, ele era muito ativo, ele era um empreendedor, ele queria fazer tudo acontecer e ele fez, de fato. Né? Virou uma grande instituição, a Chinmaya Mission na Índia, e tem hospitais, escolas, etc. e tal. Quando, né, tradicionalmente, o Swami Tapovan, que era o professor dele, se opunha, né, falava, não, você está querendo se envolver demais com o Sansara e tal, né, fica na tua aí. Então, pode ser positivo, ele foi um grande divulgador, né, propagador dos ensinamentos do Vedanta. Então, esse conhecimento foi ficando menos fechado também, né? Foi ficando menos emoldurado em um formato específico de ensino que levaria décadas para o indivíduo ter uma compreensão completa, né? O Swami Dayananda apoiou isso também, cursos de 3 anos, cursos curtos, né? Para que as pessoas tivessem acesso e começassem a se interessar mais e querer se aprofundar mais. Mas a tradição existe, ela está preservada, né? Os fundamentos dela, os preceitos dela estão preservados. Mas como toda cultura, tudo vai se modificando, né? Swami Paramartananda, que escreveu esse texto que a gente está lendo, ele, por exemplo, ele não ensina em ashram. Ele é um itinerante, assim. Ele não quer estar ligado a nenhum ashram específico. Tá. Então, a gente vai falar primeiro do Grihastha Ashram. Então, depois dessa fase inicial, essa fase de ensino básico fundamental, vamos dizer assim, né, de Brahmacharya Ashram, onde todos os indivíduos vão ali ser apresentados a um sistema de educação básica, mas onde a espiritualidade é um fundamento, assim, então o objetivo final da vida é tratado e tal. Mas aí, depois disso, o indivíduo entra no Grihastha Ashram. Então, essa é uma vida de atividade em sociedade e evita-se o sannyasa. Evita-se o sannyasa ashram. Então, uma vez que o Veda tem rituais de cremação, ele não espera que todos sejam sannyasis. Tem que ter gente para fazer os rituais. Então, a pessoa tem uma família, trabalha para viver, contribuindo assim para a sociedade e está vinculada a parentes e amigos. Então, é uma fase de educação em que o convívio em sociedade ele é incentivado. E aí a gente estava falando dos yagnas, né, em encontros anteriores, essas obrigações que há para todos nós, né? Então ele fala aqui que pode se fazer, né, como alguém inserido no Grihastha Ashram, fazer o Rishi Yagna, que seria a reverência aos sábios, aos professores, né? Deva Yagna, as divindades, Pitru Yagna, né? A reverência e rituais também, reverência aos nossos ancestrais, e etc. E assim entra-se no Grihastha Ashram e permanece um Grihastha até o fim. Então, é como que é um caminho, né, que esse indivíduo escolhe, onde ele vai ter uma educação que é voltada para a atuação dele em sociedade, né? Então, vantagem de estar, né, dentro de um sistema educacional desse e dentro dessa cultura em específico é que é muito fácil perseguir a karma yoga neste ashram. Há uma configuração favorável para que o indivíduo seja aquele exímio karma yogi,
né? Então, há uma configuração favorável, tem muitas pessoas ao redor, então você vai ter, não tem uma vida individualista de modo algum, né? Num ambiente desses, você vai estar ali sendo incentivado a atuar coletivamente o tempo todo. E tem recursos financeiros, né? Porque essas instituições, elas se mantêm por doações, né? E aí esses recursos financeiros vão ser usados para os rituais todos, para todos os elementos da tradição serem sustentados. Então, Karma Yoga requer a ajuda de pessoas e recursos financeiros, né? Toda a ação exige, tudo que vai ser empreendido exige recursos, né? Então, quer seja qualquer um desses rituais que já citamos, Deva Yagna, Pitru Yagna, Manusha Yagna, então ele cresce gradualmente e a mente fica purificada a partir do desempenho de seus karmas obrigatórios. Então é um ambiente onde esses karmas obrigatórios, né, conforme as escrituras apresentam, ele está sendo praticado, incentivado e praticado o tempo todo. Mas esse tipo de ashram, onde, né, o indivíduo está ali para agir, para atuar em trabalhos em grupos, para os rituais que são feitos com frequência, ele não vai se misturar com Jnana Yoga, né? Ali você está praticando Karma Yoga, mas não se mistura com Jnana Yoga. Então, serve como um estágio preparatório ali para Jnana Yoga, mas para Jnana Yoga é preferível um estilo de vida mais calmo, pois é preciso aprender e meditar. Aí ele coloca aqui assim, depois de voltar do trabalho, alguém vai ter vontade de ler? De repente alguém aí pode até falar, não, mas eu gosto de ler quando eu chego em casa. Tá, mas assim, um estudo tão profundo como é Vedanta, você depois de um dia de trabalho, com a cabeça cheia, pensando nas responsabilidades que você tem que cumprir no dia seguinte e tal, então não é um estilo de vida favorável para essa, perdão, para essa contemplação profunda, né, que exige uma mente clara. Então, não é um estilo de vida favorável para esse estudo, né? Então, depois de um dia de trabalho intenso, você só tem energia para ver televisão e dormir e tal. Depois de 5 dias de trabalho, você fica cansado, no sábado e no domingo você quer descansar, né? Quer algum lazer e tal, porque, afinal de contas, segunda-feira vem aí e vai começar todo aquele empenho de novo. Mas há pessoas que conseguem estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Por isso, o Grihastashram é ideal para a Karma Yoga e pode não ser ideal para a Jnana Yoga. Vamos ver se eu entendo o que ele quis dizer aqui. É como o exemplo que eu citei, né? Tem pessoas que, né, conseguem estudar, trabalhar ao mesmo tempo, mas para o Jnana Yoga, o ideal é que você tenha um estilo de vida adequado para uma imersão mais profunda nesse estudo, né? E aí a gente vai falar agora do Sannyasa Ashram. Alguém gostaria de trazer algo, alguma dúvida sobre o Ashram Grihasta? Então vamos lá. Então a segunda possibilidade, e após o estudo das escrituras em Brahmacharya Ashram, né, porque o mais fundamental ali, Brahmacharya Ashram, então esse indivíduo entra diretamente no Sannyasa Ashram. Então veja só, você tem Brahmacharya Ashram, seria esse ensino fundamental para todos, né? E aí existe essa outra possibilidade que após o Brahmacharya Ashram, em vez do indivíduo ir para o Grihasta, ele ir para um Sannyasa Ashram.
Então, ele entra diretamente no sannyasa, ele não é conducente para karma yoga, ele não serve para o indivíduo compreender essa lógica de karma yoga e atuar, né, em sociedade, pensando no seu entorno. Essa lógica, para quem está no sannyasa ashram, ela precisa estar bem resolvida. Mas, fundamentalmente, para um indivíduo em sannyasa ashram, a ação não é uma questão, porque a investigação desse indivíduo é existencial. Ele quer compreender pelo estudo, pelo conhecimento, né, chegar à autorrealização. Então, todos os outros papéis que ele possa cumprir, todas as questões ligadas a uma identidade secundária que esse indivíduo possa ter, para ele não importa, tanto não importa que ele pode picotar a identidade dele, né? Assim deveria ser. Então, não é conducente para Karma Yoga, não há oportunidade de serviço num ambiente desse, não há Panchamahara Yagna, as escrituras proíbem karma para um sannyasi, e ele não tem recursos. Então, tem essa diferença também. O recurso, ele não não há providência de recursos que seja para uma instituição, no caso de Sannyasa Ashram, mas sim para os indivíduos que vão pedir o Bhiksha ali para se manter. A gente vai entender isso melhor. Então, o fundamental aqui é a gente entender que é um ambiente onde não está sendo favorecido essa coisa da atuação, da ação, não está sendo nem sequer favorecido esse convívio, né? Você não vai num sannyasa ashram para fazer amigos, ok? Você vai para fazer o seu trabalho de autoconhecimento. Então, ele não é conducente para Karma Yoga, não é uma oportunidade de serviço, já li essa parte. Aí a frase seguinte, ele só pode engajar-se, o tipo de ação que o indivíduo vai fazer num ambiente desse é o japa, né? Ele vai ficar ali em preces, ele vai fazer os trabalhos de ashram, né? Da manutenção do ashram, comida e tal, ou então servir, limpeza, né? Comida, acho que nem comida, dependendo do ashram, tem outras pessoas que vão para fazer a comida, mas assim, a limpeza, alguns serviços ali do ashram vão ser feitos, mas é só. Ou então ele vai ter a ação dele, a pouca ação dele voltada a servir ao professor, ao guru. Então, os Dharma Shastras proíbem esse indivíduo, proíbem-no de fazer o yagna, yaga, etc., qualquer tipo de ação, ok? Que não seja essas poucas aí que se reduzem ao que serve o próprio ashram. Os Dharma Shastras, as escrituras, né? Então, ele não pode crescer pela interação, esse indivíduo não vai se desenvolver pela interação com as pessoas, porque ele está buscando, inclusive, seu autoconhecimento, né? Não desenvolvimento, mas autorrealização. E, claro, o que se espera é que seja alguém com maturidade emocional, mental e espiritual para estar num ambiente desse. Então, ele não se desenvolve pela interação com as pessoas, ele tem essa vida isolada. Ele não tem recursos para contribuir em nada, que ele não está para contribuir para com a sociedade, exceto pelo que a gente vai entender depois, que é, quando for o devido momento, servir propagando, né, esses ensinamentos a quem busca eles. Então, ele não tem recurso para contribuir com nada, pois ele é o próprio Bhiksha, ele é um pedinte,
essa palavra bhiksha se refere à tradição de pedir, né? Então, esses estudantes de Jnana Yoga, né, nessa vida monástica, vamos dizer assim, esses indivíduos, eles vão, e isso é uma coisa muito bem resolvida dentro da tradição, e as pessoas que oferecem comida para esses, né, também se sentem muito satisfeitas, porque tudo isso está dentro do Dharma daquela cultura, então eles vão e oferecem o alimento para esses indivíduos. O indivíduo sai com a tigelinha dele lá para pedir comida. Isso é o Bhiksha, né? Então, como é que esse indivíduo, né, que está nessa tradição de conhecimento, ele vai fazer anadana, que eu entendo que é preparo de alimento, né, e preparo e oferecimento de alimento. Não, ele pede o alimento. Ou Vastradana, se eu não me engano, é sobre fazer doação de roupas, das vestes para os mais pobres, da doação de roupas e tal. São danas, né? São atos de oferecimento de doação. Não, ele faz bhiksha, ele pede. Ok, isso está ok, tudo adequado dentro desse arranjo, nessa tradição. Então, como é que ele vai fazer essas danas ou qualquer tipo de dana? Ele pode não ter trabalho para fazer e, por isso, muito tempo disponível. E, como a gente já entendeu, ele vai usar esse tempo disponível para essa contemplação, para esse estudo muito profundo. Ele não tem que fazer Sadhyan Vandana ou Agnihotra, são rituais, né? Um ritual com fogo e tal. Então, ele não tem família, por isso, é poupado de obter ganhos. O indivíduo no sannyasa, num ambiente de sannyasa ashram, ele de fato, ele está desvinculado da família, né? Então, às vezes muito jovem, inclusive, sabendo que há essa escolha e espera-se que por qualificação devida, esse indivíduo que vai ser um retirado num tipo de ambiente para o estudo como esse, a mãe viu aquele indivíduo ali pela última vez, tchau, meu filho, e nunca mais vai ver. Ele vai ficar ali naquele ambiente pelo resto da vida. Então, há esse desvinculamento com a família, ele não tem que se preocupar com a família e ele vai passar a vida ali para fazer o seu trabalho de autoinvestigação e, com sorte, inclusive tendo essa autorrealização, se tornar também um outro guru, né, um professor. Então ele não vai fazer nada desses rituais, não tem família, é poupado de obter ganhos, né, de ficar correndo atrás do pão. Ele tem aquela vida simples, né, tem o manto laranja dele lá para ele cobrir o corpo e vai pedir esmola quando precisar comer. Comida não vai ser um problema, o vestuário não vai ser um problema para esse indivíduo, a comida vai estar disponível porque dentro desse sistema de sociedade, as pessoas estão lá entendendo que é isso, é assim, esse é o Dharma daquela tradição. Então vão doar comida, vão doar alimento. Por isso, purificação mental pode ser difícil, pois não existem deveres prescritos. Deve ter-se o cuidado de manter a mente empenhada. Como ele não pode fazer yagna, ele pode fazer japa. Então, esse indivíduo, como ele não tem ali prescrição de ações, tipo, pode fazer isso, vai construir um canteiro, vai plantar comida, vai fazer um chiqueirinho ali para as galinhas, porque tô sem tempo, preciso arrumar alguma coisa para fazer. Não, você vai então, não tá com a mente agitada porque não está conseguindo estudar Vedanta, vai então fazer o japa completo com o Gayatri Mantra ou qualquer outro trecho de escritura, e você vai focar a tua mente assim, vai clarear a tua mente assim, para que a sua mente passe por uma purificação mental e fique cada vez mais readequada para o estudo, né?
ele pode fazer japa. Então, caso contrário, uma mente ociosa pode tornar-se extrovertida, né? Então, você imagina que seria um indivíduo sem a devida qualificação mental, aquela pessoa agitadíssima. Eu lembro de uma pessoa com quem eu fui fazer um retiro Vipassana, e eu peguei carona do Rio para ir para o local onde tinha o retiro, Miguel Pereira ali, e aí a moça era um sossego no caminho, assim, mas falava bastante. Mas falava assim, sabe aquela pessoa que fala tranquilinha e tal. E aí você vê ali o que é a ausência de qualificação mental, né? Porque foi uma tortura para aquela moça. Então, eu não vi ela, né? Porque as mulheres ficam em outro ambiente durante esse tempo todo, e só ali no 11º dia que todo mundo volta a falar, e na hora de ir embora, era o combinado eu pegar carona com ela, e aí foi um momento que eu reencontrei essa pessoa, e ela parecia, sei lá, quem cheira cocaína, assim, vamos embora daqui, pelo amor de Deus. E ela, vamos aí, eu tava lá num papo super legal com o pessoal, porque tava voltando a falar, todo mundo falando assim, sem se tocar ainda, falar era uma coisa agressiva até ainda. Depois de você passar por 10 dias assim, em silêncio, meditando 12 horas por dia, você volta a falar, mas assim, todo mundo naquela paz, falando um pouquinho e tal, aí chega essa moça, eu nunca esqueço disso, ela não tinha um preparo para aquela experiência, né? Então você imagina um indivíduo que faz um voto para ir para um sannyasa ashram, e aí ele vai ter todo aquele tempo disponível que ele precisa usar para focar a mente dele, né? E aí mesmo essa ideia de que eu posso então fazer japa para voltar a focar no estudo, esse indivíduo não vai funcionar, ele vai estar na terceira conta do japa dele lá, ele já que está olhando para o teto e querendo pensar como fugir do ashram, querendo aprontar alguma, enfim. Então tem que ter a devida qualificação, né? Senão a mente se torna mais extrovertida. Mas para Jnana Yoga, né, esse é o ashram ideal, o Sannyasa Ashram, ok? Então, antes da gente partir para o próximo, alguém gostaria de trazer algo, comentar, falar, perguntar? Então, vamos lá. Uma pessoa torna-se um grihasta e mais tarde vira sannyasa. Essa é uma via de mão única, pois não há mais volta. Aqui pode-se aproveitar as vantagens tanto de Karma Yoga, no Grihastha Ashram, como de Jnana Yoga, no Sannyasa Ashram. Eu estou lendo e estou pensando ao mesmo tempo que acima, eu tinha comentado, porque pelo que eu li, eu entendi que haveria a possibilidade, eu acho que existe a possibilidade do indivíduo partir do Brahmacharya Ashram para um Sannyasa Ashram sem passar pelo Grihastha, mas a regra geral, como a gente já entendeu, é que como Karma Yoga é um estágio fundamental, preparatório, e o primeiro de todos, você precisa primeiro passar, né, se tornar alguém que está em um Grihastha Ashram, para depois poder se tornar um sannyasi, ok? Então essa é uma via de mão única, não há volta, e aqui pode-se aproveitar as vantagens tanto de Karma Yoga no Grihastha, como de Jnana Yoga no Sannyasa Ashram. Esse é o ideal, exceto que quando um indivíduo entra no Grihastha Ashram, é impossível sair. Muitas pessoas entram em atividade e não sabem como sair. Então, veja só, por isso que, como ele falou lá acima, tem pessoas que vão passar a vida toda no Grihastha Ashram. Muitas pessoas entram em atividade e não sabem como sair. Muitas pessoas até querem trabalhar depois da aposentadoria. Então, a gente está falando aqui daquela natureza de mente rajásica
que ela não se resolve em uma vida, e o indivíduo, ele quando chega na aposentadoria, ele fala, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar parado? Não, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer, eu vou abrir um comércio, vou, né, aquela pessoa que não para, ok? Então, suas mentes, a mente desses indivíduos não virão ao Vedanta. Ele fica ali no Grihastha Ashram a vida toda. Fernando, Oi? Oi, é perdão, Fábio. Fábio, Oi, diga, Pedro. só uma pergunta, essa colocação nesse momento da palavra ashram, porque ashram também a gente tem ideia de um lugar físico, né? Isso. Esse ashram que você está falando é uma fase? Qual é a colocação dessa palavra, Então, ashram? Ou é o estilo a gente vai ter o ashram como o lugar físico, a instituição, mas a gente está falando de Brahmacharya, ashram, e está falando dos demais ashrams como fases, né, preparatórias conducentes ao sannyasa, né? Então, são as duas coisas, né? A educação que é oferecida adequadamente para cada um desses estágios de vida. Isso também pode ser visto assim, Pedro. Então, quer dizer que ashram, nesse caso, está falando, significa estágio, né? Significa um estágio. Sim, ele está falando do conceito, mas você vê que aqui a gente também está falando muito da ambientação, né, do lugar onde essas pessoas vão ser encaminhadas à educação delas e tal, né? Então, são as duas coisas. Tá. Mas a gente sempre tem uma leitura de ashram como a própria instituição, né? Ali é um ashram. Então, por exemplo, o Grihastha Ashram, é uma escola que ensina, por exemplo, diversas profissões, tudo isso chama Grihastha Ashram? Fundamentado nos Dharma Shastras, aqui a gente está falando bem dentro da tradição hindu, né? Então, tudo fundamentado nos Dharma Shastras, o aspecto dos Karma Kandas, que são os rituais e tudo. Agora, é uma boa pergunta, Pedro, porque eu não sou um grande conhecedor da cultura. Então, assim, eu não sei se também existe ali o ensino profissionalizante, né, ensinar. Eu imagino que existam instituições que elas são muito completas nesse sentido, né, tem toda essa educação onde se ensina, tem essa tradição, né, cultural, religiosa, e também é uma escola, um sentido amplo, assim como nós temos escolas no Brasil que são metodistas, adventistas e que tem, né, que ao mesmo tempo é rural, tem ensino profissionalizante, etc. e tal. Pode ser, né? Então, a palavra ashram também, né, pensando na palavra escola, a gente também tem esse sentido mais amplo para a palavra escola, que não é só a escola, a instituição, né? Uma escola envolve um arcabouço de ideal, pensamento e tal, ok? Entendi. Se alguém souber aqui do grupo, porque conhece mais como a coisa toda funciona lá na Índia, quiser dar alguma contribuição, eu agradeço muito. Então, vamos lá. Então, uma mente, né, a gente está falando desses indivíduos que ficam, né, ele está em atividade, ele não quer cessar a atividade, ele é essa mente de natureza rajásica que ainda precisa esgotar essa condição e muitas vezes uma vida ou algumas não vai ser suficiente, então há muito trabalho a ser feito ainda, o indivíduo quer ficar ali no agito até depois da aposentadoria, essas mentes não virão ao Vedanta. Uma mente que está habituada a ser viciada em trabalho não sabe como se retirar das atividades, não consegue, né, se desvencilhar. Sabe aquela pessoa que a gente fala que está sempre ocupada, né? Eu estou assim, eu não posso falar nada, eu estou muito ocupado. Então, mas é isso, são fases. Eu gosto de estar desvinculado das ações sempre que posso.
Então vamos lá. Qual é o melhor? Depende do indivíduo. Não há um conselho uniforme, pois todas as pessoas não são iguais. Né? Qual desses caminhos é o melhor, né? O indivíduo, né, ir por esse caminho de Karma Yoga, ele poderia eventualmente se tornar um sannyasi, logo de início fazer essa escolha, né? Existe uma escolha dessas que é melhor que a outra? Isso depende da qualificação mental de cada indivíduo, né? As pessoas não são iguais, mas o que quer que se escolha, o caminho é o mesmo. Por isso, Arjuna, Krishna, prescreveu o primeiro estilo de vida. Seja um grihasta, siga o Karma Yoga, purifique-se, continue no Grihasta Ashram, desapegue-se, siga o Jnana Yoga, alcance o moksha e mesmo depois de alcançar o moksha, continue a estar na sociedade e faça os deveres que tiver que fazer. Afinal de contas, né, um Jiva Mukta ainda tem a sua existência como um indivíduo atuando em sociedade, e ele vai fazer aquilo que tiver que fazer de acordo com as suas circunstâncias, né? Então, a gente tem essa sequência de estágios, né? E aí, como a gente está entendendo nessa fala do Krishna, importante, eu sempre coloco isso, que não é que a gente está falando de um estágio que você passa por ele e abandona e esquece. Né? Ele falou aqui, você continue a estar na sociedade e faça os deveres que tiver que fazer. Então, o Karma Yoga, né, que a gente obtém através de um Grihasta Ashram, é fundamental, ele fundamenta tudo, e você vai ter essa postura de um Karma Yogi ao longo de toda a vida. Então, serve a purificação mental, aí você não depende mais de Karma Yoga para a purificação mental, mas naturalmente você continua conduzindo sua vida tal como um Karma Yogi. Então, Grihasta Ashram, Karma Yoga, purificação mental, obter Vairagya, né, que a gente pode, de maneira muito sintética, tratar como o desapego, né, você desvincular-se por essa purificação mental, você está neutralizando vasanas, e aí você está neutralizando os seus condicionamentos, suas tendências, suas vasanas, e aí você tem uma atuação no mundo onde você está agindo, mas cada vez menos se sentindo vinculado na dependência de coisas que, né, tenham que ser realizadas para que você esteja satisfeito ou não. Não, você já entendeu a sua autossatisfação, né? Então essa autossatisfação ela foi realizada. Então você obteve o Vairagya. Então nessa sequência, Karma Yoga, purificação mental, serve à obtenção de Vairagya. E Jnana Yoga, finalmente, né, com suficiente Vairagya, aí você tem a capacidade de assimilação desse conhecimento supremo, Jnana Yoga, através das escrituras e sendo fundamental, claro, a presença de um professor vivo, um guru, para, né, o esclarecimento necessário daquilo que ainda não está sendo compreendido para essa realização final. Ok, pessoal? E aí? Antes da gente partir para o próximo parágrafo sobre isso, alguma questão? Então vamos lá. Suponha que uma pessoa tem pureza mental suficiente. Então ela pode entrar imediatamente no Sannyasa Ashram. Eu não entendi errado, é isso mesmo. E obter Jnana e Moksha. E o conselho geral de Krishna é: escolha qualquer um desses,
como lhe convier, mas seja qual for a sua escolha, tem de seguir primeiro o Karma Yoga. Tem de seguir o Jnana Yoga mais tarde. E aí tem um verso, e eu não vou saber qual verso é esse, se alguém souber ou quiser consultar aí rapidamente, a gente pode escutar o verso naquele áudio que eu coloco aqui para a gente ouvir. Eu precisaria ver qual é esse verso. Mas aqui está sendo dito, é o ignorante e não o sábio que fala de Sankhya, conhecimento do abandono do trabalho, e yoga, desapego do trabalho dedicado como diferentes. Uma pessoa bem estabelecida mesmo em um desses atinge o fim que é o objetivo comum de ambos. Então vamos entender essa colocação aqui, que é como se fosse a interpretação, né, desse verso. Então eu vou ler de novo. O ignorante é o ignorante, não o sábio, que fala do conhecimento, fala de Sankhya, como sinônimo dessa renúncia e que isso seria algo que é diferente, né? Vai falar de yoga também, dessa mesma maneira, que seria um desapego do trabalho dedicado. Uma pessoa bem estabelecida, ela não vai ver isso de uma forma diversa, tipo, eu aqui como um Jnana Yoga, um Jnana Yogi, eu sou destacado de todos aqueles que são karmis ou karma yogis, daqueles que ainda existem no mundo ali para cumprir os seus papéis como chefes de família, como profissionais das mais diversas áreas. Não, o sannyasi é aquele que pela realização, ele de fato, ele tem o seu autoconhecimento estabelecido da mesma maneira como o mundo é visto, sem uma diferenciação. Tudo é visto como o mesmo. Então, uma pessoa bem estabelecida, mesmo em um desses, né, como yoga, ele fala aqui do Sankhya e do yoga, né, uma pessoa bem estabelecida atinge o fim, que é o objetivo comum de ambos. Então, é o ignorante e não sabe o que fala de Sankhya e yoga como diferentes, né, que fala dessa... Agora eu estou entendendo aqui que está havendo uma distinção entre ação e Sankhya, né? Então isso vai ser tratado como diferentes. Uma pessoa bem estabelecida em qualquer um desses caminhos, ela atinge o fim que é o objetivo comum de ambos, ou seja, tanto como karma e yogi, a autorrealização, se você segue Jnana Yoga, ela é perfeitamente viável, né? Esse conhecimento indireto que é praticado através do Karma Yoga, ele pode se tornar conhecimento direto em dado momento, se esse Karma Yoga ele está também perseguindo Jnana Yoga. E se você é um sannyasi, um renunciante, aquele que não está atuando em obrigações civis na sociedade, então você também pode acessar, né, essa mesma, revelar em si essa mesma autorrealização, esse mesmo autoconhecimento, que diz respeito a algo que é comum, né, e é compreendido como comum. E aí vem outro verso que diz, aquele que está estabelecido em ação altruísta e desinteressada, que é puro, cuja mente e sentidos estão sob controle, e cujo eu está identificado com o eu de todos, nunca está vinculado, mesmo estando envolvido no trabalho. Portanto, não importa se alguém é um grihasta ou um sannyasa, ele deve estar envolvido na purificação de sua mente e aprender a integrar a sua personalidade.
querem que eu leia de novo essa parte? Para a gente olhar para esse verso de novo. Então, esse que é um indivíduo que age de maneira altruísta, que age de maneira desinteressada. Ele está agindo, e ele age em comunhão, né, com o seu entorno. Ele age de uma maneira pura, motivações puras. Ele não tem interesses pessoais. A mente e os sentidos desse indivíduo também sob controle, isso é muito importante. Não tem aquela mesma extroversão, aquilo que, por algo que surge como um objeto de desejo na mente, ele pode estar fazendo o trabalho mais benevolente para o coletivo dele, mas ele vai desviar o foco ali, ele fala, não, agora eu quero isso, e ele se perde dessa ação altruísta, ele se perde dessa ação desinteressada. Não, esse indivíduo, para se manter, sustentar essa maneira altruísta e desinteressada de ser, essa maneira generosa de atuar no mundo, ele tem que ter os seus sentidos sob controle. E aí é colocado aqui, esse indivíduo cujo eu está identificado com o eu de todos. Então, será que está falando aqui nesse pedaço dessa frase de um indivíduo que ele se identifica com todo mundo? Ah, eu gosto de todos vocês, eu quero todos vocês aqui comigo, eu não quero perder nenhum de vocês, eu amo todos. Não, a gente está falando de uma identificação que é pelo autoconhecimento. Então, ele está identificado com o eu de todos porque ele sabe que, fundamentalmente, só há um eu. Esse eu que é comum, né? Então, ele nunca está vinculado, mesmo estando envolvido no trabalho. Então, ele está atuando no mundo, mas assentado nesse autoconhecimento, que não é autoconhecimento, né? Eu comigo mesmo. A gente fala de autoconhecimento adequadamente quando a gente compreende que a gente está falando que todos os eus são o mesmo, né? Então, eu compreendo o que é essa existência comum a tudo e todos. Portanto, não importa se alguém é um grihasta ou um sannyasa, ele deve estar envolvido na purificação da sua mente e aprender a integrar a sua personalidade. O Ashtanga Yoga também é prescrito para integrar a personalidade. Assim, ele se torna um Jnana Yogyata, um Grihasta ou um Sannyasi. É preciso aproximar-se de um guru para ganhar conhecimento. Portanto, o que importa é Jnana e não Ashram. Um Grihasta Yani é superior a um Sannyasi Agyani. Muito boa essa colocação, né? Um Grihasta Yani é superior a um Sannyasi que não tem o Agyani, né? Que não tem o autoconhecimento estabelecido. Então, eventualmente, você pode ser um indivíduo que está lá num Sannyasi Ashram, mas você não realizou ali, né? Esse conhecimento que procura ser descoberto, revelado através do estudo nesse ambiente, nessa fase da vida de busca pelo autoconhecimento. Então, se você é um karma yogi, mas também é um yani, né, isso vai ter muito mais valor do que você ser um sannyasi agyani, ok? Alguma questão que alguém gostaria de trazer sobre esse parágrafo ou comentário? Eu estou lendo agora, estou vendo agora que surgiram coisas no chat, então a Irene colocou, né, é uma das traduções para Grihastra, né, que é chefe de família. Ah, olha só, você está falando, essa tua experiência, Irene? Eu fico em um Grihasta Ashram, onde moram famílias, onde são feitos rituais, satsangs, mas também moram vários estudiosos de Vedanta.
Você pode abrir o microfone um pouquinho, Irene? Irene? Oi. Tudo bem? Tudo. Onde você está? Hoje aqui em São Paulo. E você fica num ashram, que é um... Quando eu fico na Índia, eu fico em Rishikesh, no Sasadhana Ashram. Tá. E lá moram várias famílias, swamis e estudiosos, Vedas e Vedanta. Então, é um ambiente onde acontecem muito, além do estudo, acontece também toda essa sustentação de tradição, rituais. E famílias inteiras moram dentro do ashram. Que legal. Bacana, deve ser uma comunidade muito bela. Obrigado, Irene. Eles também fornecem alimentos, né? Para todos os sadhus. Fazem os danas para o entorno ali. E tem Legal. escola à parte para as crianças. E nessa pergunta que o Pedro tinha feito, assim, dentro, né, dessas escolas que seguem a tradição hindu, assim, existe a profissionalização também, ou a coisa é mais dentro da tradição religiosa? Mais dentro da tradição. Eles têm um pouco da parte do ensino básico. Entendi. Mas basicamente ficam estudando o sânscrito, né? E os Vedas. Ok. Obrigado, Irene. Então, vamos lá. A gente vai falar de outra parte agora aqui, que é do 8º verso ao 22º verso desse capítulo. Krishna elabora sobre Sadhanadvaya. Então, a gente ficou falando, né, desses estilos de vida, e agora a gente vai falar das práticas. Então, Karma Yoga é a sadhana e Jnana Yoga é o sadhyam. Então, uma dúvida pode surgir. Se alguém realizar ações, não irá vincular, essa tradução, aqui eu precisaria ver como é que está em inglês. Uma dúvida pode surgir, se alguém realizar ações, não irá vincular, né? Então, acho que aqui eu estou entendendo no sentido de ficar vinculado mesmo a essa ação. Então, depende não da atividade, mas da sua atitude, né? Então, se você realiza a ação cheio de expectativas sobre os resultados que você gera com aquela ação, você está vinculado. Se você está atuando com um senso de que eu estou servindo, isso já é algo que serve para você não estar tão vinculado com essa ação. Se você também adiciona a compreensão de que os resultados, eles estão fundamentalmente sob os desígnios de uma multiplicidade de fatores, o Daivan, Ishwara, então também isso serve para que você tenha uma atuação que não é tão vinculada, né, com resultados, objetivos específicos, motivada por interesses pessoais, né? Então, depende não da atividade, mas da atitude do indivíduo. Então, se o karma é feito como o Ishwara Arpana, né, a gente já falou disso, então se tornará yoga, se tornará não vinculativo, né? Então, Ishwara Arpana, a gente pratica essa sabedoria da multiplicidade de fatores que rege a totalidade, né? A gente pratica isso junto com Ishwara Prasad, né? Compreendendo e recebendo tudo como uma dádiva na nossa experiência. Então, a nossa ação vai ficando menos vinculativa, né? Você vai abandonando aquela maneira de agir mais performática para objetivos, interesses pessoais, egóicos e tal. Mas se o karma não for feito com Ishwarapnan, então o mesmo karma tornar-se-á vinculativo. Esse Ishwara está escrito diferente, mas a gente está falando da mesma coisa, tá? Do Ishwara Arpana, né? Então, o mesmo karma, se ele não é feito
com essa reverência de que eu estou atuando em um campo dármico, uma totalidade, em que eu estou servindo a esse campo, né? Fazendo a minha atitude com essa, cumprindo a minha ação com essa atitude de oferta, então esse mesmo karma, essa mesma ação se torna vinculativa, se torna uma escravidão. E aí surge outro verso aqui. E aí é dito: ao abandonar os frutos da ação, um homem de mente contida alcança a paz duradoura. Então, a gente está falando desse primeiro estágio de renúncia, que não é a renúncia à ação, mas a renúncia aos resultados da ação. Então, você age, inclusive pode agir, com metas, objetivos específicos, mas você tem que saber que, fundamentalmente, os resultados vão ser determinados não pela sua ação. Você não é o autor de nada. Você está respirando porque a respiração simplesmente acontece para você. Teu coração está batendo, está tudo funcionando adequadamente. Isso tudo é Ishvara, Daiva, né? Então você atua, você tem um discernimento sobre a sua ação, mas você renuncia aos resultados da ação, sabendo que os resultados eles estão na dependência, né, de todos esses fatores, são os desígnios de Ishvara. Então, ao abandonar os frutos da ação, um homem de mente contida alcança a paz duradoura. Mas aquele que tem a mente descontrolada, sendo impelido pelo desejo do fruto da ação, fica preso. Portanto, um aspirante espiritual deve aprender a desenvolver uma atitude saudável e seguir o Karma Yoga. Inclusive, né, sendo um aspirante espiritual, né, a atitude de ficar assim muito ansioso, impelido pelo desejo do fruto da ação, né? Então, como é que seria esse indivíduo num ambiente, né, de profunda contemplação e autoinvestigação, né? Vai ficar ali perguntando para o professor: e aí, quando é que chega a minha iluminação? Vou levar o quê? Mais uns 2 meses, 3 meses? Então não funciona. Esse tipo de mente não vai funcionar para isso, ok? E aí? Vou ler mais esse próximo parágrafo. Jnana Yoga é o conhecimento de que eu não sou o corpo nem a mente, mas sou o princípio consciência que anima, que vivifica, que revela, que torna tudo aquilo que pode ser conhecido, conhecido. É essa convicção. Só os meus sentidos estão ocupados com os seus objetos, e não eu. Mesmo quando estou a ver, ouvir, tocar, cheirar, comer, conversar, andar, dormir, etc. Segue o verso, e aí a colocação sobre ele é: em relação a todos os seres deste mundo, a alma soberana não é a causa do sentido de agência, de ação, né? Estou entendendo aqui, nem de ação, de ações. Não é a causa do agente, vamos, porque talvez tenha uma questão de tradução aqui também. Então não é a causa do ser, do seu senso de ser um agente, nem das ações e nem dos frutos das ações. Vou ler de novo. Em relação a todos os seres deste mundo, a alma soberana não é a causa do seu senso de ser um agente, nem das ações e nem dos frutos das ações. Então, isso está muito bem resolvido na mente do indivíduo com autoconhecimento. É a natureza que faz tudo. Então, autoconhecimento a gente também pode definir desse modo, é compreender que é a natureza, é Ishvara como esse fator que é criação, é Ishvara, que é Brahman, mas que é Brahman associado com Maya e que ao mesmo tempo não é regido por essa Prakriti, por essa projeção de Maya. Ele controla tudo como uma inteligência pura e perfeita e suprema.
Então, é essa natureza que faz tudo. É essa natureza, essa inteligência que controla, que governa, que orquestra, que rege tudo. Não eu. Eu sou a consciência, que simplesmente existe e possibilita tudo isso. Sem ação, livre da ação, inclusive, apenas por sua mera existência. Eu possibilito pela existência não limitada que eu sou, eu possibilito, eu vivifico, apenas por ser, apenas por existir, com a existência sempre presente, que eu sou atemporal, não limitada. Então essa é a convicção, é a compreensão, acima de tudo, né, que está na mente do Gyani. Ok? Então, diferente, né, desse pensamento, um Agyani, aquele que não tem esse conhecimento, ele vai pensar o quê? Eu sou o corpo. E, portanto, terá problemas constantemente. Ignorância, insatisfação, apurna, né? Está sempre insatisfeito, então ele entende que ele precisa de coisas, objetos para se sentir mais completo. Kama, Kroda, Karma, Pala, Dukkha, Sukha, ele fica, né, entre a felicidade e infelicidade, fica na montanha russa do Sansara. Esse ciclo vai continuar, enquanto no caso de um Jnani, ele sabe que é Chaitanya, ele sabe que ele é a consciência, e que é a carta, a consciência é livre da ação, é sem ação. E não é uma desfrutadora de resultados das ações, é abhokta. É aquilo que possibilita todo o espetáculo acontecendo, mas que é livre e independente do espetáculo todo. Então esse Gyani é Purna, ele se sabe completo, pleno. Por conseguinte, não precisa de nada para se completar. O Atma não tem afiliação com Varna ou Ashram. Portanto, adquira esse conhecimento e desfrute da liberdade interior, né? Então, o Atma não tem associação com nenhum dos atributos que possam surgir nessa manifestação. O Atma é aquilo que é aquilo que torna essa seidade que todos somos possível. Não tem, portanto, nenhum vínculo. Vivifica tudo, mas não tem nenhum vínculo, né? Aqui ele cita exemplo, não tem nenhum vínculo com Varna, né? Com o sistema de organização da sociedade, de classes sociais, não tem nenhum vínculo com o ashram, né? Com as escolas. Ok? Então, adquira esse conhecimento e desfrute da liberdade em si mesmo. Deixa eu ver o próximo parágrafo. Vou ler ele também. Qual é o benefício dessa sabedoria? Aí, o verso aqui está sendo colocado da seguinte maneira. Homens iluminados são aqueles que veem o mesmo Atman, né? Seres humanos iluminados são aqueles que veem o mesmo Atman num Brahmana, com conhecimento e humildade, numa vaca, num elefante e até num cão ou num comedor de carne de cão. Outro verso, e aí segue dizendo, imperturbável e não iludido, um conhecedor de Brahman, que está estabelecido nele, né, em Brahman, que está estabelecido nesse autoconhecimento, não se alegra com experiências agradáveis, nem se agita com as desagradáveis. Será que alguém, lendo isso, que não faz parte desse grupo de estudos, vai falar assim, pô, mas é um cara chato, né? Nunca se alegra. Não, é porque a alegria dele, a satisfação dele está resolvido independente dessas experiências agradáveis, né? Ele não tem um fascínio. Ele vai admirar, vai contemplar, mas não tem um fascínio. Oh,
vê fogos de artifício estourando no Réveillon, fala, nossa, não quero que isso acabe nunca, acabou, meu Deus, que triste. Não, ele está satisfeito e autorrealizado, né? E também não vai se agitar com aquilo que é desagradável, né? Então, não se sente afetado, né? O benefício desse conhecimento é Samadarshan, uma visão de igualdade, de equanimidade sobre todas as experiências. Por visão de igualdade, entendemos a liberdade de apego, ódio, ragas e dveshas, ok? Então, vamos encerrar com essa outra parte aqui, e aí a gente vai falar sobre Sadhanani no próximo encontro. Vamos lá. Por que é que temos apego e ódio? Ou que foi colocado aqui ragas e dveshas, né, como apego e ódio, mas assim, de modo geral, os nossos desejos e aversões, né, as coisas, a raiz é sempre desejo, né? Aquilo que eu tenho profunda aversão, ao que eu odeio também, envolve um desejo que é de eu estar bem longe daquilo, né? Então, mas são desejos e aversões, ou apegos e aversões. Apego e ódio o ódio seria um extremo, né, dessas aversões. Então, por que a gente tem isso? É por causa de uma concepção errada de que o mundo à minha volta me dá, o mundo e os objetos no mundo, que me dá a felicidade ou tristeza. Enquanto eu tenho essa noção, eu vou sofrer com apegos e aversões, né? Então, o apego é baseado na conclusão de que esse objeto, qualquer objeto, esse celular aqui, eu preciso dele para ele me dar a felicidade. E o ódio é causado pela conclusão de que ele dá tristeza, né? Objetos, a gente está falando de qualquer experiência também, né? Então, se eu tenho profunda aversão a qualquer situação, né, eu me sinto triste e tal, então eu tenho que fugir de determinados contextos para que eu esteja sempre bem, né? Então é a mesma coisa, é um desejo de estar longe desses objetos de aversão, desses dveshas. Então isso é errado, como as escrituras nos aconselham. Esses descritores de felicidade e tristeza são a nossa identificação. Por si só, o mundo não é a fonte de alegria e nem de tristeza. Essas etiquetas descritivas são apresentadas por nós. A gente que cola em cada objeto, experiência, as etiquetas, né? Isso é, para mim, agradável, isso é desagradável, etc. e tal. Então, elas são, a gente vai colando essas etiquetas devido à nossa atitude errada, à nossa compreensão errada. Uma pessoa pode amar a música de Michael Jackson e para outra pode dar grande infelicidade. Nós tem tanto gênero de música que a gente poderia falar aqui, aí ia gerar uma cisão no grupo, né? De repente alguém gosta de um sertanejo de tal tipo, outro odeia e tal. Então, para algumas pessoas aquilo é motivo de grande felicidade, para outras é algo que é detestável, né? Então, sendo a fonte a mesma, ela causa diferentes reações, são pessoas diferentes, né? O objeto é o mesmo, mas ela vai causar nas diferentes pessoas reações diferentes. Mas para um homem que descobriu Brahman dentro de si mesmo, ele aprende que a sua natureza é Ananda. Então ele não depende do Ananda, da felicidade que venha de qualquer objeto. Ele sabe da plenitude em si mesmo, da satisfação em si mesmo. Então ele a própria natureza da felicidade, é ele, é esse indivíduo com sabedoria. Como o meu Swarupa, minha natureza é Ananda, o mundo não pode melhorar o meu Ananda ou remover o meu Ananda, né? Eu sou o Purna.
eu não tenho raga e dvesha. Portanto, este Samadarshana é a maior vantagem de um yani, essa capacidade de ver tudo como o mesmo, né? Ok, pessoal? Então, encerramos a leitura por hoje, aí a gente começa em Sadhanani, né? A gente vai falar das práticas, 4 sadhanas importantes, fundamentais, né? Colocadas por Krishna no final desse capítulo. E aí? Alguém gostaria de comentar algo? Questões? E aí, Fábio? Oi, Pedro. Rapaz, você falou isso aí, eu tenho uma questão, essa coisa da aversão, né? Com barulho, ruído, sabe? Ruído. Sei. Questão que eu ainda, assim, sabe? Muito ruído, barulho de moto, barulho... Não, sabe, eu ainda, assim, eu ainda tenho assim, uma aversão, assim, com barulho, com ruído, que às vezes me incomoda mesmo, sabe? E às vezes eu me sinto incomodado, além do barulho, indignado com a pessoa que não está respeitando assim, a tranquilidade do vizinho, por exemplo, né? Um cara que bota um cano de descarga na moto só para fazer barulho e sai aí de manhã cedinho já espalhando aquele barulho assim por metros, quase 1 quilômetro, ainda está escutando aquele barulho. Então, essa questão eu ainda tenho que trabalhar comigo assim de não me perturbar com isso, nesse sentido que você falou, né? Dessa coisa não... Se todo mundo fosse sensato, né, a gente não ia ter esse tipo de perturbação e tal, mas como a gente não pode ter controle sobre tudo, daí entra para praticar esse controle dos sentidos, que precisa ser exercido por você, não adianta ir lá brigar com o vizinho, né, o Upasana Yoga. Então, como a gente não pode controlar o vizinho ouvindo funk no último volume, ou acelerando a moto, ou seja lá o que for, então sou eu que tenho que ter um controle para eu não perder o foco, não perder o meu discernimento, o meu centro, vamos dizer assim, por causa dos ruídos, né? Então, isso tá, essa disciplina para controle dos sentidos, né? Que pode ser, por exemplo, pela visão, se eu também tenho isso associado com ser meio glutão, que é uma outra vassana, daí eu vejo aquele doce bonito, eu falo, meu Deus, não vou resistir. Aí você tem diabetes, você precisa resistir, né? A pessoa não consegue controlar o sentido. Então, a gente vai ter essas disciplinas sensoriais, né? Através de Upasana Yoga. Aí você pode fazer isso de diversas maneiras, né? Meditação ajuda bastante. Ou então quando o vizinho tá tocando funk no último volume, você vai lá perto de onde está o barulho bem alto e se compromete. Eu vou ler um texto, vou pegar um texto de Vedanta aqui, e eu tenho que conseguir ler pelo menos 3 parágrafos e entender tudo, com o som tocando. Aí você vai... vai se disciplinando a focar. Eu já cheguei a falar, uma vez antes de ter o negócio da quarentena, né? Todo sábado tinha um forró aqui perto, aqui no clube. O pessoal ia até, às vezes, 7, 8 horas da manhã. Eita, aí... Aí eu cheguei aí lá, né? Eu cheguei aí lá, claro, educadamente, gentilmente, e conversar também, porque eu também acho que a gente também não deve, tipo assim, aguentar tudo, assim, mas claro que tendo, assim, tendo uma postura, né? Claro. Uma gentileza, não perder essa gentileza, não perder... Aí age fazendo o que pode, chama, né, polícia, porque madrugada dentro até 7 horas da manhã não dá mesmo, né, então é isso. Ou então vai lá dançar forró, né? Fala aí, Pedro, fala a verdade, você foi lá e ficou dançando forró noite adentro, né? Não, o ambiente lá é... Então, mas aí, tipo assim, aí eu estava imaginando, tipo assim, pensar que, não, que tudo isso é a manifestação, é a mesma consciência, só que uma vez dá um tempo de eu falar um pouco mais? Claro, claro. Pode falar? Sim, sim. A gente... É uma questão que vai te ajudar de alguma maneira na compreensão dessa questão que você tem com
a sua perturbação através do som aí, que é, né, disciplinar, é sobre Sadhanani, que a gente vai contemplar, então vamos lá, fala aí. Alô? Pronto? Oi. Eu escutei uma história uma vez que... tá ouvindo? Tô Tá ouvindo? ouvindo Eu bem. escutei uma história que... Essa história de dar essa compreensão que tudo é Ishvara, né? Que tudo é Deus, né? Essa compreensão. Então, depois de escutar esse ensinamento, aí o discípulo, ele estava andando na estrada e veio vindo um elefante descontrolado. Não sei se você já ouviu essa história. Sim, Aí mas veio pode contar para o grupo. vindo um elefante descontrolado, né? E o cuidador do elefante mandando o cara sair da frente. Sai da frente que o elefante está descontrolado. Aí ele falou, não, tudo é Deus, eu não vou sair da frente, não. Não é que se o elefante também é Deus, o elefante é Ishvara, para que eu vou sair? Aí o elefante quase passa por cima dele, ele foi hospitalizado. Né? Aí até falaram para ele lá, mas rapaz, por que você aconteceu? Por que você fez isso, rapaz? Não, porque o elefante é Ishvara, para que eu sair? Aí o mestre falou, não, mas o cuidador do elefante que mandou você sair é Ishvara também. Exatamente. Então tem que entender o que é cada coisa, isso aí. Porque, né, a espiritualidade eu vejo que é assim, é essa parte assim, pé no chão, né? A gente também não ficar... A gente não pode fazer, né, essas falsas sobreposições, né? Então, compreender tudo como Deus não muda como as leis operam, né? Então, Então, a gente continua atuando, né, pela segurança de todos ao meu redor, pelo bem-estar ao meu redor e comigo mesmo, a minha própria saúde, etc. Então, é isso aí. procurando bom senso, né? Bom Né? senso, sempre. É. Entendimento comum, Uhum, é isso aí. legal. Alguém mais, pessoal? O encontro passado ele foi hiper interativo, esse daqui tá mais quietinho. É isso aí, é assim mesmo. Eu vou encerrar aqui. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Ri. Boa noite a todos. Bom descanso para vocês. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.